Bem-vindo ao canal Teravida, eu sou Renata Ramos, sou psicoterapeuta. Aqui nesse canal a gente vai falar sobre terapia, autoconhecimento, bem-estar físico, mental e pessoal. Deixo esse espaço aberto também para os meus colegas terapeutas para ser uma fonte de reflexão e conhecimento de todos nós. Se o conteúdo, que a gente trabalhar aqui hoje foi interessante não só para você, encaminha, compartilha para outras pessoas. Se inscreve no canal, deixa seu like, porque assim o YouTube ele vai divulgando esse vídeo para mais e mais pessoas. E hoje o assunto que a gente vai falar aqui é sobre relacionamento tóxico. Você sabe o que é isso? Você já viveu um relacionamento tóxico? Então, esse é nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre os vários aspectos de um relacionamento tóxico. Presta bem atenção. Um relacionamento saudável, todo mundo sabe o que é. Aquele relacionamento que te traz alegria, que te traz tranquilidade. Agora, e um relacionamento tóxico? Será que você percebe que você está num relacionamento tóxico? Você já prestou atenção de que lado você está, de qual polaridade você está? Às vezes você pode nem perceber e você pode estar na polaridade de vítima ou de agressor nessa relação. Ou ocupando, às vezes, até as duas posições, dependendo da situação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essas características e o quanto isso pode trazer mal para a sua saúde. O relacionamento tóxico e abusivo, ele é um relacionamento que nem sempre, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente consegue perceber. Porque nem sempre é fácil identificar os sinais que estão acontecendo. Todo relacionamento, e aqui a gente não está falando só do amoroso, ele presume um desgaste, o relar. É igual amolar uma faca. Para a gente amolar uma faca, a gente precisa desgastar essa faca. Isso faz parte do aprimoramento normal do relacionamento entre pessoas, num ambiente de trabalho, num ambiente da sua igreja, do seu grupo de amigos. Mas quando isso começa a beirar a abusividade, é que a gente tem que ter muito cuidado. Bem, muitas pessoas, quando estão dentro de um relacionamento tóxico, não conseguem sair dele. Antes de falar sobre o que é e quais as características, a pergunta que mais aparece no meu consultório é assim: por que eu não consigo sair de um relacionamento tóxico? E aqui vai alguns apontamentos em relação a isso. Bem, primeiro, as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Segundo, elas acabam se espelhando nos relacionamentos dos próprios pais. É o que a gente chama de amor cego. Ela nem percebe. Observa como é o relacionamento dos teus pais, ou dos teus avós, ou de quem você foi criado com, quem participou da sua criação com bastante intensidade, e observa o seu relacionamento agora. Vê se você vê as semelhanças no seu parceiro, na sua parceira, em relação às pessoas que te criaram. A outra questão também que as pessoas não conseguem sair é que elas ficam sempre esperando que o parceiro mude. E aí fica sempre naquela esperança, não, ele vai mudar, ele vai melhorar. Gente, presta atenção numa coisa. As pessoas, elas são o que elas são. Ah, mas ele era um doce, de repente ele virou um monstro, ela virou um monstro. Gente, olha só, as pessoas, elas não enganam por muito tempo. A essência, ela aflora. Então, na verdade, era você que não tinha percebido como aquela pessoa era. Então, quando começar um relacionamento, vai devagar, vai observando os detalhes. É ali que você vai achar a chave para suas respostas. Bem, o outro ponto é a dependência emocional. Muitos dependentes emocionais, ou seja, aquelas pessoas que precisam muito da aprovação do outro, da avaliação, se está indo bem, se não está, se está agradando, se não está. Essas pessoas, elas acabam sendo as maiores e potenciais vítimas de um relacionamento tóxico e abusivo. Gente, é muito importante lembrar que o amor, ele não dói. O amor, ele às vezes tem as suas questões naturais de ajustes, mas a gente não pode acostumar com um relacionamento em que a gente é machucado ou a gente machuca o tempo inteiro. Isso não é normal. Sobre relacionamento tóxico, a doutora Lillian Glass, ela lançou um livro em 1995 chamado Toxic People. Nesse livro, ela descreve o que seria um relacionamento tóxico. Ela fala assim, é qualquer relacionamento entre pessoas que não apoiam umas às outras, onde há conflito e uma procura minar o outro, onde há competição e onde há desrespeito. Nenhum relacionamento, gente, é perfeito, mas o relacionamento tóxico, ele começa a ficar cada vez mais abusivo e chega um momento que a gente tem que prestar atenção que o anormal não é o que nos faz bem.
Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair na normalidade de um relacionamento desgastado. E aí a gente começa a achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Não, não é assim. Nenhum relacionamento, volto a dizer, não é perfeito. Mas quando você chega beirando níveis, né, estratosféricos aí, né, de questões muito desgastantes, onde tem mais fatores negativos que positivos, algo está errado. Quais são as maiores características de um relacionamento tóxico? Às vezes a toxicidade está ali, ela é consciente ou inconsciente. As pessoas que estão praticando às vezes nem percebem aquilo ali. Mas todo relacionamento tóxico ele é desgastante, ele é desagradável. Como eu disse anteriormente, ele tem mais pontos positivos, mais pontos negativos do que positivos, e ele acaba sendo prejudicial à saúde mental, emocional e às vezes até física. A maior parte das agressões, né, que acontecem nos relacionamentos, elas não chegam do dia para a noite. Ninguém chega metendo a mão na cara um do outro, né? Isso vai se degradando com o tempo. Começa com palavras agressivas, depois é um empurrão, depois é o controle excessivo, é a invasão de privacidade, aí vem um empurrão, daqui a pouco é um tapa, daqui a pouco é segurar com mais força, é uma sacudidela, e quando você vê, os dois, né, estão se agredindo com bastante veemência. Então presta atenção, esses sinais eles vão aumentando, eles vão se tornando cada vez mais intensos na relação do casal. Mas isso também pode acontecer dentro de relação familiar, de amigos, pasmem, né? E até em relações de... E quem são essas pessoas tóxicas? Como eu disse, as pessoas que praticam essa toxicidade, nem sempre elas fazem isso de uma forma muito consciente, né? Nem sempre elas estão querendo machucar o outro. O comportamento delas geralmente vem rompantes. São pessoas que às vezes tiveram na infância situações muito complicadas. As pessoas que as criaram, e aí eu não estou me referindo só aos pais, mas o ambiente em que elas viviam, nem sempre era um ambiente em que elas tinham muito apoio, que elas tinham muito cuidado. Às vezes era um ambiente altamente tóxico, narcisista, né? Ou seja, elas sempre eram desvalorizadas, elas sempre eram criticadas, elas aprenderam a crescer, né? Sendo desse jeito, elas cresceram desse jeito. Além disso, outra característica pode ser por questões de transtornos mentais, como bipolaridade, como borderline, esquizofrenia, o narcisismo, como eu já falei. Então, tem alguns transtornos mentais que acabam, né, gerando esse comportamento nas pessoas. O que é mais importante aqui? Seja qual for o motivo dessa pessoa ser tóxica ou não, né? Seja qual for a vida que ela teve lá atrás, lembre-se, saia da posição de salvador. Gente, a grande maioria das vítimas são dependentes emocionais, nós já falamos nisso, e elas sempre se colocam na posição de salvadoras. Eu posso ajudar, eu quero ajudar. Só que tem questões que muitas vezes não dependem de você, porque você está ali no meio daquela situação. Você às vezes não tem a qualificação técnica necessária para poder ajudar aquela pessoa, por mais que você queira. Então, na dúvida, cuide de você, se afaste desse relacionamento, porque pode começar a ser prejudicial, principalmente para você e para o outro também. A Organização Mundial de Saúde, né, e também as questões que lidam com as violências domésticas mostram que a grande maioria dos casos acontecem dessa forma. Então, muita atenção nesse aspecto também, tá bom? Agora eu vou falar sobre alguns sinais que aparecem nesses relacionamentos tóxicos. Presta atenção se você já percebeu alguns deles nos relacionamentos que você está vivendo. Então vamos lá. A primeira questão que aparece é a falta de apoio. Como é importante a gente ter uma pessoa que a gente ama do nosso lado nos apoiando. Não importa se é o nosso parceiro, nossa parceira, um amigo, um familiar, ou alguém do nosso trabalho. Por exemplo, agora aqui mesmo que eu estou gravando, tem alguém aí por trás das câmeras, né, que eu já deixo minha gratidão a essa pessoa, que é o meu marido, que é uma pessoa que sempre me apoiou muito, né, sempre me incentiva muito. Então, nos relacionamentos tóxicos, eu falo que o relacionamento ele é âncora. É aquele relacionamento em que a pessoa te segura e te puxa para baixo. Não é um relacionamento trampolim em que ela te coloca numa posição e fala, não, pode ir que eu estou segurando a barra aqui atrás. Eu acredito nos seus sonhos. Então,
Se liga nisso, se está acontecendo com você, se é aquela pessoa que sempre, tudo que você fala, ela coloca pontos negativos para você desistir, que a sua ideia é maluca, que não faz sentido. Eu não estou falando, gente, em uma situação ou outra, eu estou falando que toda vez que é apresentado algum sonho seu, ele é desvalorizado. Outro ponto importante é a comunicação tóxica. O que é isso? Toda vez que você tenta conversar com a pessoa sobre assuntos aleatórios, às vezes não são nem questões que estão incomodando no relacionamento, ela sempre responde com sarcasmo, com uma ironia, com uma crítica, de uma forma hostil, né? Ou seja, é aquela conversa, é aquela fala sempre muito ríspida. Às vezes você chega e dá um bom dia, a pessoa olha, né? Não conversa com você direito. Isso também é uma forma de agressão. Você faz uma pergunta e ela fala assim, ou você dá uma opinião e ela diz bem assim, nossa, quem é você para estar falando sobre isso? Vai estudar, vai ler mais, para de falar bobagem. Esses são comportamentos de uma comunicação agressiva. Há formas de se dizer isso, olha, eu acho que você não está bem informado sobre esse assunto, olha, talvez não seja bem isso que você está falando, mas quando a pessoa coloca pontos muito incisivos e muito grosseiros, muito agressivos, isso não está legal. Presta atenção, porque você pode estar sendo vítima de um relacionamento tóxico e não está nem percebendo. Você já se acostumou tanto com aquilo que para você está tudo bem. O outro ponto é o ciúme excessivo. Esse é vamos dizer assim, esse está no top 3, né? Ele é o campeão aí do ranking. Aquele ciúme em que a pessoa, ela te controla a cada 5 minutos. Você demora a responder, ela tá te criticando porque você não respondeu. Você tá sentado num lugar e tá olhando às vezes para pessoas que estão passando no ambiente, no restaurante, o outro, né, o seu parceiro já tá perguntando, para quem que você tá olhando? Porque você tá dando bola para aquela pessoa, porque você tá fazendo isso, porque você tá fazendo, ou seja, nenhum comportamento seu, a não ser abaixar a cabeça e ficar olhando para o seu prato de comida, serve. Qualquer outro fora disso é porque você está paquerando, você está prestando atenção em algo que não seja ele. Olha só, pessoas que têm comportamento tóxico, elas têm algumas características muito interessantes. Elas têm uma baixa autoestima, elas são extremamente inseguras, né? Por conta da baixa autoestima, elas se tornam inseguras e elas são muito controladoras. E elas são altamente manipuladoras. Então, elas sempre viram o jogo para colocar assim, a culpa é toda sua, né? Por exemplo, eu costumo dizer que quando alguém está te cobrando demais, está te vigiando demais, tem duas situações que está acontecendo aí. Ou ela foi vítima de traições, de deslealdades, e isso a tornou insegura, ou gente, fica esperto, ou ela está fazendo. Geralmente as pessoas que cobram demais, elas estão cobrando coisas que elas fazem. Já percebi situações em que as pessoas acham muito ruim o parceiro ser educado com alguém. E aí, quando ele não está perto daquele parceiro, ele é a pessoa mais simpática do mundo. Ele conversa, ele brinca, ele ri com todo mundo. Mas quando ele vê, né, o parceiro ou a parceira dele fazendo aquilo, nossa, ele vira um bicho, vira uma onça. Aí vem aquela pergunta: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Esse também é um sinal de relacionamento tóxico. Bem, o quarto sinal é o controle, que a gente já abordou um pouco dentro do ciúme. Às vezes não é nem tanto o ciúme, mas é a necessidade de estar controlando o passo a passo do parceiro. Isso é muito esquisito e isso não é saudável. As pessoas, para um relacionamento ter, né, uma longa vida, as pessoas precisam ter sua privacidade. Esse negócio de ficar mexendo no celular do outro, bisbilhotando a cada segundo o que aquela pessoa está fazendo. Já vi situações que para mim beiram um absurdo, né? Que é clonar o telefone da pessoa, simular situações de que está mandando mensagem como se fosse um terceiro para ver o que aquela pessoa está respondendo, né? São situações que eu acho que presta bem atenção. Se você chega ao ponto de fazer isso com o seu parceiro, ou ele está fazendo isso com você, é porque esse relacionamento talvez não esteja valendo a pena e você não está percebendo. E agora, dentro, né, ainda desse assunto, dando sequência a um quinto sinal, tem a falta de honestidade. Ora, se eu preciso estar omitindo as coisas que eu estou fazendo,
ou até mesmo estar mentindo, porque tudo vira, né, um cavalo de batalha, isso não é legal. E a pessoa que está praticando a toxicidade, ela também faz isso. Ela fica o tempo inteiro jogando verde para ver se o outro desliza em alguma questão. Gente, isso não é um relacionamento, isso é um inferno. Então presta atenção, porque tem hora que ou você vai viver um relacionamento de evolução, de crescimento, ou então você vai ficar eternamente estagnado naquilo, parecendo duas crianças brigando ali o tempo inteiro. Se isso está acontecendo, eu acho que você tem que começar a repensar uma série de posturas, a começar pela sua. Por que você está se permitindo estar dentro de uma relação dessa? Aonde você está errando? A quem você está olhando para salvar? Né? Você com certeza não é você mesma, você está olhando para alguém. Geralmente a gente está olhando para um pai ou para uma mãe que a gente fica no inconsciente, dentro de um amor cego, que para honrar a história de vida do meu pai ou da minha mãe, eu vou aguentar esse relacionamento porque meu pai e a minha mãe, apesar de tudo, estão casados até hoje e viveram por muitos e muitos tempos juntos. Tá bom, mas qual foi a qualidade desse relacionamento? Será que realmente vale a pena tudo isso? Então, reflete com muito carinho. Sexto sinal: decisões financeiras negativas. Sabe aquele parceiro ou aquela parceira que você não sabe nada da vida financeira dele ou dela? Gente, vocês estão dividindo uma vida. Será que isso é normal? Sabe aquele ambiente de trabalho que tudo é tudo muito escondido? Não estou falando de questões de sigilo empresarial, né? Porque tem as suas meticulosidades ali, mas se você está vivendo a dois, você está dividindo a tua vida com alguém, olha a palavra, você está dividindo a sua vida com alguém. Então, eu acredito que as questões financeiras, o casal vai escolher a melhor forma de tratar. Mas a gente também tem que pensar que a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. Algo pode acontecer, de alguém falecer, ficar doente, e essas informações, elas têm que estar fáceis, né, para o outro poder acessar, e ele ter noção do que está acontecendo, até para que possa ser feito um ajuste ou um encaminhamento das providências financeiras da melhor forma. Se esse relacionamento é totalmente sigiloso, ninguém sabe da vida um do outro, eu não estou falando de um início de um namoro, tá, gente? Estou falando de pessoas que já estão convivendo ou escolhem se casar, né? Ou escolhem morar juntos, escolhem dividir a vida juntos. Reflete sobre essas questões dos ajustes financeiros, aquela pessoa que sai gastando horrores e não te fala nada. E quando você vê, tá um rombo na conta. Cria todo o projeto de vida dele e nunca te inclui, né, ou dela. Isso está mostrando que aquela pessoa tem uma individualidade que é só dela e ela não está disposta a compartilhar pelo menos as metas e os objetivos dela com você. Então, presta atenção, você está fazendo parte da vida dela, ou melhor, ela está fazendo parte da sua, mas você não está fazendo parte da dela. Ignorar suas necessidades ou suas vontades é o sétimo sinal. É óbvio que quando a gente está num relacionamento, a gente quer fazer pelo outro, a gente quer cuidar do outro. Mas a partir do momento que você começa a se anular para fazer tudo pelo outro, isso não está certo. Se você está num relacionamento em que só você se preocupa, só você tem cuidado, só você se dedica, né, no sentido de dar amor, dar carinho, ter cuidados. Isso também eu estou me referindo aos dispêndios financeiros, aos dispêndios das responsabilidades dentro de casa. Se não está tendo uma compensação, às vezes muitos casais fazem isso. Um fica dentro de casa e o outro vai trabalhar, mas aquele que está dentro de casa, ele acaba tomando conta das coisas que estão na casa. Tá tudo certo, isso está valendo, porque está tendo um equilíbrio. Enquanto o outro está buscando o recurso financeiro lá fora, tem alguém que está cuidando das coisas de dentro de casa. E não importa se é homem ou mulher. Há um tempo atrás, essa era uma função exclusiva das mulheres. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, isso tem mudado muito. O importante é que o casal divida as atividades como um todo. Agora, se só um está produzindo, só um está cuidando, aí a gente bate numa lei chamada lei do equilíbrio. E ela é implacável. Sabe o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma coisa bem assim. Aquele que se doa demais fica frustrado. E aquele que recebe demais começa a ficar com raiva. Pasme, fica com raiva mesmo. Sabe, tudo que você faz pelo outro parece que é pouco.
a pessoa acha que você não está fazendo mais nada que é obrigação, então ela está começando a ficar com raiva. Toda vez que você estiver num relacionamento, que você acha que você está ficando frustrado, observa se você não está fazendo demais pelo outro e ele não está conseguindo te retribuir na mesma proporção. Eu não estou falando da mesma forma, eu estou falando na mesma proporção. Às vezes, vejo situações entre casais que o marido fala assim para mim, mas eu dou tudo que ela quer, eu dou tudo que ela quer. Só que ele chega em casa e ele ignora a esposa. Ele dá todos os bens materiais necessários, mas ele não se preocupa se ela está bem da saúde, ele não se preocupa como que foi o dia dela, ele não se preocupa como que as crianças estão. Quando ela tenta dividir isso com ele simplesmente, né, ou ela, tapa os olhos e os ouvidos e fala, não quero saber. Entenda uma coisa, relacionamento é muito mais do que o aspecto financeiro. Ele diz respeito à evolução em conjunto. Agora vem a oitava dica. Sabe, a perda de relacionamento, já ouviu falar nessa expressão? Ela é mais ou menos assim. Você está vivendo um relacionamento com alguém e aí você acaba tendo que se afastar de todo mundo, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Sabe aquele relacionamento que você só pode ter olhos para aquela pessoa? Se você chega para ela e fala assim, olha, hoje as meninas lá do trabalho, a gente vai acabar se reunindo depois, no happy hourzinho, mas é coisa simples, é rápido. Daqui a pouco eu estou em casa e o marido surta. E isso é uma coisa que nem acontece todas as vezes, é uma coisa rara de acontecer. Olha, comemoração do aniversário de alguém, ou então passa lá, vamos lá ficar com a gente. Não, aí a pessoa dá um chilique e fica extremamente nervosa. Olha, eu vou passar na casa da minha mãe antes de vir para casa. E aí ele fala, mas a sua mãe, ou ela, né? Mas a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Para que você vai lá dar atenção para sua mãe? Não, você tem que dar atenção aqui dentro de casa. Deixa eu explicar o que eu estou falando com muito cuidado. É óbvio que a nossa prioridade é o nosso lar, a nossa família atual, nossa família de origem, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, eles merecem sim a nossa atenção. A prioridade é a família atual. Só que tem relacionamentos que o parceiro não permite que a pessoa, a parceira, né, tenha nenhum contato com nada e nem ninguém que não seja a família atual. Gente, isso não é relacionamento, isso é prisão, né? Alcatraz. É uma solitária. Então, se você está tendo esse sentimento de estar eternamente sozinha, num processo de solidão muito grande, porque você está vivendo um relacionamento assim, não tenha dúvida, isso está tóxico.